Para você, quem é o maior popstar de todos os tempos? Muita gente vai falar a trinca formada por Madonna, Michael Jackson e Prince. Outros, principalmente aqueles que falam do meu tempo, que era melhor, irão citar Paul McCartney. Mas, acredite ou não, o grande popstar, o homem que mais chama multidões em todo o mundo, chama-se Jesus Cristo. Isso mesmo. Aquele senhor barbudo que viveu ali por volta de 2025 anos atrás. Te falo por quê. Se a gente for prestar atenção, um dos maiores seriados da história da TV paga em todos os tempos chama-se The Chosen, que é justamente sobre como Jesus encontrou seus apóstolos e, obviamente, encontrou o seu destino, contados de uma forma leve e moderna. Recomendo muito, tá na Amazon Prime. E Jesus Cristo sempre foi um objeto de adoração e identificação no universo roqueiro. Talvez pela barba e pelo cabelo, brincadeira, lógico, mas principalmente porque suas pregações se assemelhavam muito à estética hippie, ali no final dos anos 60, começo dos anos 1970. Uma pessoa que pregava paz, o amor, o desprendimento material e, acima de tudo, uma forma mais livre de viver, junto à natureza, junto a pessoas que até então gozavam da sua confiança. Jesus Cristo, como eu falei, é um prato cheio para o universo do rock and roll, tanto que gerou uma grande ópera rock e um musical que estão entre os melhores de todos os tempos. Um deles é Jesus Christ Superstar, que tem música do Baron Andrew Lloyd Webber e letras de Sir Tim Rice. Jesus Christ Superstar vai ser encenado no Hollywood Bowl em Los Angeles no mês de agosto e traz um elenco espetacular. Cynthia Erivo, a Elphaba do filme Wicked, será Jesus Cristo. E posso estar enganado, mas é a primeira vez que temos uma mulher interpretando esse papel. O papel de Judas Iscariotes, que para mim é o mais forte do musical, e daqui a pouco você vai saber o porquê, caiu justamente para Aidan Lambert, que nos últimos tempos substituiu com galhardia Freddie Mercury na última formação do Queen. E você tem ainda Josh Gad, que é um ator muito conhecido no universo dos musicais, fazendo o Rei Herodes. Jesus Christ Superstar é uma ópera rock, talvez uma das mais importantes surgidas nos anos 1970, e traz uma visão moderna e até certo ponto herética dos últimos dias de vida daquele sujeito nascido em Belém. Na trama, Judas Iscariotes é o personagem principal e ele contesta um certo deslumbre, um certo encantamento de Jesus Cristo pela fama e o trai, achando que Jesus deveria voltar às suas raízes mais humildes e parar com essa história de querer se dizer o Messias, o que na verdade ele era. O ponto de partida desse musical foi tomado como heresia por alguns setores da igreja, tanto que numa encenação em Buenos Aires, ali nos anos 1970, o teatro que exibia o musical foi ameaçado diversas vezes por religiosos que diziam ter plantado uma bomba no local. Isso, como me foi contado pelo próprio Tim Rice. Jesus Christ Superstar nasceu como um disco, não como um musical. Esse disco aqui. E o papel principal era interpretado por nada menos como Ian Gillan. Tanto Baron Andrew Lloyd Webber quanto o Tim Rice eram fanáticos pelos gritos que o Ian Gillan dava no Deep Purple e achavam que só ele conseguiria passar a dor, a dúvida e a fúria que o personagem exigia. O resto do elenco não é tão brilhante. Você tem o Murray Head, que é um cantor pop, que depois faria sucesso com a canção One Night at Bangkok, como Judas, e Yvonne Elliman, até então uma atriz e cantora iniciante no papel de Maria Madalena. Jesus Christ fez tanto sucesso que se pensou numa adaptação para o teatro musical, mas o Gillan preferiu cair fora. O Gillan dizia, pelo menos disse para mim, que não queria repetir o mesmo personagem todas as noites. Ele não queria cantar uma canção do mesmo jeito todas as noites. No entanto, ele cravou uma canção símbolo e estabeleceu um patamar altamente difícil de ser igualado,
que são os gritos que ele dá em Getsemane, que é justamente a canção em que Jesus Cristo pergunta ao Pai, no caso Deus, se ele tem mesmo que morrer e por que ele tem que morrer. Jesus Christ Superstar posteriormente viraria filme. Em 1973, ele foi levado às telas com a direção de Norman Jewison e rendeu essa trilha sonora aqui. No papel principal, Ted Neely, que embora não tivesse os gritos de Ian Gillan, era um ator muito mais experiente do que o ex-vocalista do Deep Purple. Particularmente, é um dos filmes que eu mais adoro em toda a minha vida. O Gilson, ao invés de partir do princípio da encenação pura e simples da Paixão de Cristo, ele criou uma trama em que pessoas vão para o deserto e encenam a Paixão de Cristo. Gosto muito do momento em que é escolhido o personagem que vai viver o Nazareno, o personagem que vai viver aquele que será sacrificado para absolver todos nós dos nossos pecados. Lembra muito, tem ecos de Henrique V, de Shakespeare, no qual um ator também é escolhido no meio da plateia para viver o monarca inglês, e também o balé A Sagração da Primavera, onde eles escolhem a camponesa que vai ser sacrificada para que a terra não pereça. Outro grande destaque desse musical é a voz de Carl Anderson como Judas Iscariotes, um cantor de soul, um cantor, desculpa o trocadilho, mas um cantor com alma, um cantor com um grito na hora certa. E Judas é um personagem muito mais difícil de se interpretar do que Jesus Cristo, que embora tenha seu momento com Getsemane, não tem áreas ou momentos tão desafiadores para um vocalista como Judas Iscariotes. Principalmente Too Much Heaven on Their Minds e a canção título Jesus Christ Superstar. Um detalhe, o cantor Alírio Neto, que foi do Xamã e hoje tem uma carreira solo brilhante, interpretou nos musicais tanto Jesus quanto Judas e me garantiu que Judas é muito mais desafiador de se levar ao palco do que o Nazareno. Afinal, os vilões sempre são muito mais interessantes do que os heróis, não? A versão cinematográfica de Jesus Christ Superstar visa ainda a presença de Yvonne Elliman, que depois se tornaria uma espécie de rainha das discotecas, e a sua interpretação de I Don't Know How to Love Him é uma das mais bonitas que você vai ouvir em toda a sua vida. O espetáculo posteriormente seria adaptado inúmeras vezes, inclusive no Brasil, onde Jesus foi interpretado pelo ator Eduardo Conde, e para especiais de teatro e de TV. Num deles, a Mel C, da Spice Girls, fez uma Maria Madalena exemplar. Em outro, transmitido num programa especial pela televisão, Jesus Cristo foi vivido sem brilho pelo ator John Legend, mas o grande destaque foi o nosso querido Alice Cooper como o Rei Herodes. O Rei Herodes, nas versões que a gente assiste do Jesus Christ Superstar, aliás, na maioria das versões, o Rei Herodes é visto como um bufão, alguém que a gente chamaria de flamboyant, alguém de gestos muito delicados. O Alice Cooper não, transformou o Rei Herodes em algo muito mais ameaçador. Se eu tivesse dinheiro e se o Donald Trump não tivesse tão chateado com o Brasil, eu certamente tomaria um avião para assistir Jesus Christ Superstar. Outra prova da popularidade do Nazareno no universo do rock é Godspell, um musical de 1971 criado por Stephen Schwartz, que, olha só, é o autor de Wicked, musical no qual a Cynthia Erivo tem dado um banho como Elphaba. Em Godspell, 6 pessoas, um tanto sem rumo, largam de repente os seus empregos e encenam a Paixão de Cristo no Central Park, em Nova York. E o Cristo é interpretado por Victor Garber, que é mais conhecido por ser o sujeito que projetou o Titanic, mas que então gozava de prestígio ali no universo musical. É outro dos meus prediletos. Tem canções que mais tarde se tornariam sucesso pop, como Day by Day. E Godspell foi adaptado para o cinema no mesmo ano que Jesus Christ Superstar, uma bilheteria um tanto decepcionante, mas que cultivou nos jovens daquele período ensinamentos importantes sobre fraternidade, paz, irmandade e bondade. Muitas escolas levavam os seus estudantes para assistir tanto Jesus Christ Superstar
quanto gospel, para que eles aprendessem de uma maneira mais livre e mais descompromissada os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, respondendo à pergunta inicial, Michael Jackson, Madonna, Prince ou até mesmo Paul McCartney são incríveis, mas perante esse nazareno que morreu há mais de 2000 anos, eles não passam de meros coadjuvantes. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não gostou, mande para algum amigo seu que seja ateu. Ative o sininho para notificações e fique ligado que mais cedo ou mais tarde a gente volta aqui para falar de música novamente.